Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo por aqui. E eu me chamo Eliseu Júnior e nós estamos no Caminho do Bem. E o nosso canal aqui a gente fala bastante então sobre dicas de produção de audiovisual, seja para pessoa que está viajando, né? Se você é um viajante, se você quer fazer seus vlogs, seus travel videos, trabalhar com isso na estrada, ou também se você quer fazer isso na sua cidade, né? Você sempre tem um restaurante ali, um comércio que você pode oferecer um trabalho bacana de produção de vídeos, tá? Então, se você quer saber sobre esse material, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal para ficar por dentro aí dos nossos vídeos, tá? E o vídeo de hoje, então, eu vou falar sobre essa iluminação, né? Como nós criamos essa iluminação aqui em casa, né? De uma forma com baixo custo, né? A gente utilizou coisas que nós tínhamos aqui. E a gente foi adaptando as coisas para criar essa iluminação cinematográfica, tá? Então vou dar várias dicas aí de posicionamento de luz, né? Os tipos de luz que a gente pode usar, quando usar, para que usar. Então fica até o final desse vídeo porque eu garanto que se você entender todas essas técnicas, a produção do seu vídeo vai ficar muito mais interessante. Mas antes de mostrar o vídeo, eu quero falar sobre duas coisas super importantes, tá? A primeira é o nosso canal lá no Telegram. Lá a gente consegue ter um acesso mais direto com vocês, porque tem coisas que a gente não consegue postar na rede social, né? Principalmente no Instagram. Então lá no Telegram a gente consegue direcionar um conteúdo bem técnico sobre produção de audiovisual. Então se você tem interesse, vou deixar o link aqui na descrição para vocês entrarem lá no nosso canal, tá? E a segunda informação então, galera, é um spoiler, porque a gente está produzindo um curso super interessante aí de vídeos B-rolls, que vai do zero até o avançado. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, nesse estilo de vídeo, né, aguarda aí porque já já vai ter uma novidade super interessante. Então, chega de falar e bora lá pro vídeo. Então, galera, eu tô aqui na casa da minha irmã, aproveitei que ela foi viajar, vim passar alguns dias aqui e eu vou gravar alguns vídeos aqui. Então, eu montei um cenário, montei uma iluminação cinematográfica aí para gravar os nossos vídeos. E eu quero mostrar para vocês então algumas ideias, algumas técnicas que eu utilizei para chegar nesse resultado que eu mostrei para vocês, usando apenas coisas aqui que eu tinha aqui em casa mesmo, coisas que eu fui pegando e fui adaptando para criar esse cenário e essa iluminação. Então, vou mostrar aqui o que eu utilizei para isso, ó. Eu tinha um tripé que eu usava aqui quando eu era DJ e eu adaptei aqui um parafuso para prender o meu bastão de LED. Então essa aqui vai ser a minha luz principal. Eu até travei aqui com uma chave de fenda porque eu não tinha um pino dele mais. Um outro tripé que eu vou para colocar minha câmera, né? Eu vou utilizar até uma Nikon 5200, que é uma câmera antiga, e vou mostrar para vocês que tem uma qualidade boa, apesar de ser uma câmera muito antiga. Quando a gente trata bem a iluminação, a gente consegue resultados excelentes. Pode ser um celular, pode ser uma câmera antiga, né? Uma câmera que não tem tanta qualidade de sensor, mas quando a gente utiliza as técnicas de iluminação, a gente dá um ganho aí na qualidade da nossa imagem, tá? Outras coisas interessantes aqui, olha só, um balde. Peguei um balde aqui para apoiar minhas luzes, e esses baldes também. A gente tinha também aqui umas luminárias, né? Olha só, luminária antiga até que minha sobrinha usa, ó, com uma lâmpada de LED e papel absorvente, papel toalha, né? Que eu vou criar uma luz mais difusa com eles, tá? Então, o cenário é esse, tá? Eu tenho essa luz para trabalhar, que é uma luz bem bonita, né? De teto, ela vai criar um preenchimento legal, tem um quadro ali. E eu tenho uma profundidade interessante aqui, olha só, vem cá. A profundidade que é a cozinha. Então a cozinha ela é bem espaçosa, bem grande. E dependendo do ângulo aqui que a gente colocar a câmera, a gente vai conseguir aproveitar esse enquadramento maior, né? A gente vai criar uma dimensão maior no nosso cenário, tá? Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre iluminação. Não utilizem iluminações de teto para criar a sua luz para o seu vídeo, porque a luz quando ela vem de cima, olha só, pode até virar aqui, ó, a gente já está arrumando algumas coisas. Se eu utilizar uma luz de cima para baixo, olha só como fica o meu olho, fica uma sombra muito grande aqui, tipo fica um olho de panda que a gente chama. Então essa luz principal ela tem que vir lateralmente aqui para preencher principalmente uma parte do seu rosto, tá? Então essa é a primeira dica. Outra dica é as janelas. Tá? A gente, ou você pode gravar à noite, que você não vai ter a luz do dia, ou se você for gravar de dia, é interessante você fechar as janelas para que não passe uma nuvem de repente, a luz fique mais escura, ou comece a ficar
se você gravar de manhã, né, começar a gravar de manhã, vai chegar no meio do meio do dia ali, a luz vai ficar um pouco mais branca, então vai alterar o seu white balance, vai alterar a sua cor. Então, feche as suas janelas. Eu vou utilizar aqui o meu sofá mesmo. Olha só, sem querer, ele serviu certinho aqui. Então eu vou fechar aqui minha janela com ele, para não ter mais luz aqui natural. Então eu vou controlar aqui toda a minha luz artificial, beleza? Eu esqueci de mencionar, né, que esse vídeo aqui ele foi inspirado num canal que a gente curte bastante, que é o Casal Rec, né? Vocês devem conhecer. Então vou deixar o link aqui na descrição do canal deles. Cheguem lá, também tem bastante conteúdo massa aí sobre audiovisual, tá? Então vamos continuar aqui. Vamos falar sobre os conceitos de luz, né? A gente tem no cinema, principalmente nos filmes, se vocês observarem, o direcionamento das luzes, né? A posição da luz dentro de um cenário, tá? Então, basicamente, são 3 pontos de luz que a gente precisa para ter uma iluminação legal numa pessoa, num assunto, num objeto, tá? Isso aí vai aplicar para todas as coisas que a gente tem aqui no nosso planeta. Então, a primeira luz que eu vou falar para vocês é a Key Light, é uma luz que a gente tem que ter aqui, ó, no nosso rosto, né? Eu vou utilizar esse LED que eu tenho, que ele é muito legal, da Yangnu, é um bastão de LED que a gente tem uma coloração branca, uma coloração mais amarelada, né, imitando a luz do dia, ou aquela luz mais laranjinha do pôr do sol, tá? Então eu posso utilizar aqui ela como Key Light. Lógico que agora ele está muito baixo, né, eu vou sentar uma hora na cadeira e essa luz ela tem que estar mais ou menos a 45 graus, então seria mais ou menos nessa angulação aqui para criar uma iluminação legal aqui no meu rosto, tá? Eu já vou mostrar para vocês na prática. Essa é a Key Light, essa luz frontal. Depois vai criar uma sombra do seu outro lado que você tem que preencher com uma luz chamada Fill Light. Então essa Fill Light ela vai tirar um pouco da sombra que a Key Light criou, mas você não vai tirar totalmente essa sombra, tá? Porque tem que ter essa sombra para ter um contraste legal no seu vídeo. E por último, eu vou fazer uma backlight com um desses aqui, ó, que é um abajurzinho, né? Eu vou criar aqui uma luz direcional nas minhas costas para criar essa backlight. Então a gente vai usar 3 pontos de luz. Além desses 3 pontos de luz, eu vou contar com essas luzes de preenchimento do cenário, olha só. Que são luzes, né, que a gente chama de background, ou luz chamada de practical light também. É encontrada aí nos termos técnicos sobre estudos de iluminação. Então beleza, vamos começar a montar aqui o cenário, tá? E vocês vão ver aí como a gente vai criar essa iluminação cinematográfica, tá? Então a primeira coisa, eu vou posicionar o meu tripé com a minha câmera, né? Eu tenho aqui uma lente de 35mm, que numa câmera cropada, né? Ela chega aí numa distância de mais ou menos 50mm no zoom, né? Lógico que a estética não é igual. Mas eu preciso então de bastante espaço, porque é uma lente que ela vai ter um zoom interessante, né? Um zoom bem próximo. Então eu tive que até afastar o sofá por conta disso, porque eu preciso de bastante espaço, tá? Então eu vou colocar aquela aqui para trás, o máximo que eu conseguir. E assim, ó, vou até gravar aqui para vocês também, ó, para vocês enxergarem que eu preciso posicionar o meu cenário, né, ó, criando essa profundidade. Olha só como eu tenho a Aline tá me ajudando nessa. Olha só como eu tenho umas luzes aqui, né? Eu criei essa profundidade, tenho essa outra luz aqui para preencher o cenário. Olha como fica mais interessante assim do que simplesmente se eu fizesse assim, né? Ó, eu ia ter um cenário plano, sem nenhuma profundidade, né? Então, vamos aproveitar as quinas, né? E essas profundidades, né? Essas dimensões que a gente tem no nosso cenário. Sempre observem essas quinas, tá? Então, vou deixar a câmera aqui, ó, bem na quina. Vou pegar até o quadro ali, ó, e vou pegar também aquela luz lá de fundo, ó. Então, esse aqui é a primeira posição da nossa câmera. Posicionar a câmera, depois a gente vai posicionar aqui onde eu vou sentar, né? Ó, eu tenho uma cadeira alta, por sorte essa cadeira ela já estava aqui, então ela tem regulagem de altura e eu consigo ficar bem enquadradinho aqui, ó. Né? Eu vou baixar para a Aline, a gente tava testando com a Aline, então ela tava bem enquadrada. Para mim aqui eu preciso descer um pouquinho.
E aí eu chego aqui mais ou menos no enquadramento que eu quero, ó, olha só. Então é isso, a primeira coisa é posicionamento da câmera, depois a gente vai fazendo alguns ajustes se precisar, né? Agora, eu vou posicionar a minha key light, que ela vai ficar então a 45 graus, né, do meu assunto, que eu vou posicionar mais ou menos aqui, ó. O tripé aqui e a luz aqui eu posso aumentar até um pouquinho, criar aqui essa luz de cima para baixo para pegar uma sombra legal aqui no meu rosto. Então essa aqui vai ser minha key light, né? Então a gente vai precisar mais duas luzes, né? A fill light, que eu vou pôr aqui, ó, aproveitar esses baldes. Eu vou colocar um aqui e dois aqui, né? Pra gente criar essa fill light. Vou pegar um abajur desse, ó, com uma lâmpada de LED. Cuidado com os LEDs, tá, pessoal? Porque o LED ele tem uma frequência de iluminação que quando a gente coloca o shutter speed muito alto, tipo 1/120, 1/250, vai ficar flicando. Não sei se vocês já filmaram aí com o celular uma tela de computador, uma tela de TV, fica flicando, que é aquela piscadinha, né? Então, para converter isso, você vai ter que usar um shutter speed baixo, tipo 1/50, 1/60. Então vai testando aí para tirar esse flicker, tá? Lógico que LEDs de boa qualidade, tipo esse bastão da Yangnu, não possui isso, porque ele tem uma qualidade melhor, né? Então eu vou pôr aqui a minha fill light. E se eu acender ela direta, ela tem uma luz muito forte, olha só como fica muito marcada, né? E para isso, eu peguei aqui um papel absorvente, papel toalha, para criar uma luz mais difusa, ó. Então se eu coloco aqui o papel, ela fica muito mais suave no meu rosto. E por ser LED não vai derreter o papel, não vai esquentar, não vai queimar. Então vou colocar esse papel aqui para criar essa luz difusa. E por último, então, uma luz de backlight, que é mais um abajur desse, só que eu coloquei um LED aí um pouquinho maior aqui, uma luz um pouco mais forte. E eu vou posicionar aqui atrás, então, escondido da câmera, né? Ó, eu tenho aqui uma cadeira e um balde de roupa suja, tem até uma meinha aqui. Eu vou colocar, então, esse spot aqui atrás para criar esse backlight. Eu vou ligar aqui, ó. Pá. Beleza. Então nós temos aqui basicamente, né, essas quatro luzes. A gente tem então a key light, fill light, que vai ficar aqui, ó, mais ou menos, e a backlight que a gente vai posicionar. Agora vamos apagar tudo, né, e vamos construir cada luz dessa, posicionar certinho, direcionar certinho, observar as sombras que elas causam também, porque acho que observar a sombra numa iluminação é um dos pontos mais importantes, tá? Tanto no rosto quanto no ambiente, porque às vezes você coloca uma iluminação e aí ela cria uma sombra meio estranha, tipo, por exemplo, olha aqui, essa sombra que está causando a backlight nesse abajur, então vai ficar estranha essa sombra aqui, ó. O que eu posso fazer? Com esse papel aqui, eu posso desenhar a minha luz, ó. Eu posso colocar aqui no meu spot e eu posso, então, ó lá, desenhar a minha luz para tirar a sombra, né? Então eu vou ter o efeito da backlight, mas sem a sombra ali, ó, que causaria. É bem legal, né? Ó, observar a sombra no seu cenário, ó. Então eu vou colocar aqui uma fita, vou fechar isso, vou deixar essa aqui mais difusa e vamos desligar aqui tudo pra gente construir essa iluminação, tá? Bom, então eu apaguei tudo agora aqui do nosso cenário e eu vou começar a construir essa iluminação. Vou começar pela key light aqui e vou posicionar essa luz no rosto da Aline, né? Vou colocar aqui pra gravar pra vocês verem, ó. Tá tudo preto, né? Blackout total, não dá pra enxergar nada praticamente. E eu vou ligar aqui minha key light e vou apontar então pro rosto da Aline. Bom dia.
eu quero que fique uma luz, né, lateral ao rosto da Aline, que crie uma sombra no nariz aqui, ó, que tem essa sombrinha e cria esse triângulo no rosto dela. Você consegue enxergar que tem um... Deixa eu focar aqui melhor. Cria um triângulo aqui no rosto da Aline, nessa região, e a gente tem uma sombra aqui já desse lado aqui, e essa sombra também, ó, que o queixo formou, né? Bom, vocês estão vendo que a sombra tá bem marcada, né? A sombra tá ali no queixo, tá bem forte, então vamos criar agora uma fill light, né? Que é essa luz lateral aqui para quebrar um pouquinho essa sombra. Então eu vou pôr aqui meu papel toalha. Segura aqui, por favor. Ali. Eu vou criar então essa gambiarra, quer dizer, essa adaptação. Gambiarra não, né? Adaptação pra gente criar uma luz mais difusa, né? Deixa eu só mostrar como ficaria sem, olha só. Ficaria uma luz no rosto dela aqui, ó. E nem daria o efeito, né? Tiraria bastante o efeito da nossa key light. Então eu vou colocar aqui, ó, pra criar uma luz mais difusa. Vejam só como ficou aí a diferença. Tá, então essa aqui é a nossa fill light, ó. Sem fill light, com fill light. E a última é a luz, então, de backlight, né? Que é essa aqui atrás, ó. Então, se eu ligar ela diretamente, a gente vai ter uma luz aqui de contorno na linha para desenhar nela. Só que ela expande muito, como não é um spot muito direcionado, ela vai ficar muito aberta. Então, eu vou criar aqui, ó, um recorte para tirar essa sombra lateral aqui nessa parede e do teto também. Então, vamos lá. Vou desenhar aqui essa lâmpada. Vou colocar aqui minha fita crepe. Principalmente, né, eu não quero essa sombra desse abajur aqui, dessa luminária laranja. Então basicamente é isso, ó, a gente deu uma desenhadinha, então sem backlight, com backlight. Vamos ver como já tá aqui, ó. Ela tá aparecendo um pouquinho, né, então eu vou tirar mais do cenário. A vantagem de ter uma lente bem fechada, tipo uma 35mm numa câmera cropada ou uma 50mm numa câmera full frame, que a gente tem mais fechado, né? Então, olha só, eu tô gravando, as coisas estão bem próximas da Aline, mas aqui no meu enquadramento não aparece nada, porque a lente ela é bem cropadinha. Agora, se eu estivesse utilizando uma lente 16mm, 24mm, com certeza ia estar pegando essas luzes laterais, tá? Então, na linha o que a gente precisava era isso. Agora, por último, né, a gente vai ligar aqui as Practical Light, que são as nossas luzes de fundo, né, o background. Uma. E aqui por último, essa aqui da cozinha, né? Então já ficou um ambiente mais confortável, né? Uma luz mais cinematográfica, né? Vocês viram aí a construção do cenário, que é uma casa comum, não é um estúdio, não foi projetado para isso, mas a gente vai posicionando as coisas, né, certas pra gente criar esse efeito legal. Por último, eu quero mostrar aqui uma dica muito legal, que é assim, eu tô utilizando aqui o balanço de branco automático, né? Então a câmera está calculando sozinha as cores das luzes que elas estão aqui no cenário. Eu vou criar um outro balanço de branco. Eu quero colocar um balanço de branco que deixe a luz de fundo mais amarelada e essa luz aqui que está na key light, né, no rosto da Aline, ela fique mais branca, entendeu? Então eu vou deixar o laranja mais branco, consequentemente o branco mais azul. E olha só o efeito disso, eu vou colocar aqui no balanço de branco incandescente.
E olha só como ficou agora. A gente tem uma luz de fundo azulada, o rosto da Aline tá natural, a gente consegue ainda corrigir isso na nossa edição. Lógico, eu tô gravando aqui num perfil flat, num perfil neutro, que não tem saturação, não tem muito contraste. E quando a gente colocar isso no software de edição, a gente consegue criar mais contraste, mais saturação, trocar até o tom de pele se a gente quiser, entendeu? O importante é a gente captar essa luz atrás ali, nesse azulzinho, ó, mais interessante, pra gente criar o nosso cenário perfeito, cinematográfico. E aí galera, gostaram desse resultado? Muito incrível, né? E o mais legal disso tudo é que eu utilizei coisas que eu tinha aqui em casa, então eu não gastei nada para produzir esse vídeo, não tive que sair para comprar nada. E eu gosto de falar sempre assim, o equipamento ele é muito importante. Quem não quer ter o melhor equipamento de ponta aí para gravar, né, fazer a melhor iluminação possível, mas nem sempre isso é acessível. Então eu acho que assim, o equipamento é importante sim, mas o conhecimento que nós temos de como utilizá-lo é muito mais importante. Então invista em conhecimento, estude, porque para utilizar todos os recursos que você tem aí na sua mão, tá? Pode ser um celular, pode ser uma câmera antiga como essa que eu estou utilizando, que por exemplo custa R$ 1.500. Se você pesquisar essa câmera, uma Nikon 5200, ela vai custar por volta de R$ 1.500 aí, que é mais barata do que muito celular e já é suficiente para começar a criar uns vídeos, né? Criar um conteúdo interessante se você quer fazer isso. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like porque ele é muito importante para nós e também deixa um comentário aí para saber o que você achou ou até para você tirar algumas dúvidas aí, a gente vai trocando essa ideia nos comentários. E nos vemos já já no próximo vídeo, então, falou!